Meus amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicada. Gratidão ao nosso Deus por todas as dádivas que o Senhor nos tem proporcionado. Até aqui, o nosso Deus tem cuidado de nós, pois grande é a sua misericórdia para com aqueles que temem ao seu nome. Palavra de Deus para a nossa meditação, livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 1 e 2. Vamos ler o texto. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e para roubarem os órfãos. Ao examinarmos as Escrituras Sagradas, nós podemos perceber que existe uma grande similaridade entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos de Cristo do Novo Testamento. Havia dois fatores que incomodavam os mensageiros de Deus. Uma causa era social e a outra espiritual. Eu pude perceber que os embates que surgiam estavam sempre relacionados às injustiças praticadas contra os mais pobres. E a infidelidade praticada contra Deus era algo que os profetas não podiam se calar. E aqueles profetas da antiguidade se colocavam na presença de Deus como verdadeiros atalaias, mensageiros de Deus, proclamadores das verdades divinas. Quando Deus ordenava a um profeta para que entregasse uma mensagem de correção a um rei, esse profeta pagava um preço muito alto. Eram presos, torturados e submetidos a situações subhumanas. Muitas vezes, o profeta Elias foi jogado em calabouço e deixado ali por vários dias, sem alimentação e sem água. E, indo para o Novo Testamento, nós podemos observar a cena se repetindo na pessoa de Jesus e dos seus seguidores. O homem, quando perde o temor a Deus, automaticamente ele perde também a sensibilidade humana. A humildade dá lugar ao orgulho e à arrogância. O amor dá lugar ao ódio e à violência. E desta maneira, vai sendo implantado na sociedade uma cultura de inversão de valores, onde a mentira assume o lugar da verdade e a verdade assume o lugar da mentira. O inocente é condenado e o criminoso é absolvido. Atitudes que deveriam ser censuradas passam a ser aplaudidas, e atitudes que deveriam ser aplaudidas passam a ser censuradas. Quando um povo se adapta a uma cultura de inversão de valores, este povo não suporta ouvir a verdade. A verdade soa para eles como uma afronta. Eles se sentem ofendidos e, como não encontram argumentos para contestar, eles partem para a agressão. Agridem com palavras pejorativas. O maior exemplo de perseguição foi a perseguição sofrida por Jesus Cristo. E por que Jesus foi perseguido, foi julgado e condenado de forma tão injusta? Seria porque ele era um mentiroso? Não. Jamais se ouviu uma mentira da boca de Jesus. Seria porque ele era um político corrupto? Não. Jamais. Jesus se envolveu com política. Seria porque ele era um falso profeta? Não.
Jesus era o verdadeiro profeta de Deus. Ele foi perseguido simplesmente porque falava a verdade. Suas mensagens eram confrontadoras. Ele denunciava o comportamento leviano, hipócrita e promíscuo das autoridades religiosas e políticas de sua época. Nos dias atuais, seguidores de Jesus que decidiram proclamar a mensagem do Evangelho também estão sofrendo as mesmas perseguições. Eles não suportam ouvir as verdades contidas no Evangelho de Cristo. Somos chamados de fanáticos, de fascistas, de genocida e outros adjetivos que eu tenho até vergonha de pronunciar, de tão vergonhoso que são. Mas Jesus, ele afirmou dizendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurado sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que a proteção divina esteja sobre a sua vida e toda a sua família. Te desejo um dia de paz, um dia abençoado, com a graça e a proteção divina. Grande abraço a todos. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
sobrevivi.